Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? São palavras do Cristo, de Jesus. Emmanuel comenta na lição 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, o companheiro. Em qualquer parte, não pode um homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres nos centros das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Existem duas situações para a gente analisar no nosso convívio social aqui na Terra. A primeira é da gente fazer um esforço muito grande para aprender a respeitar a individualidade de cada um, como cada um pensa, e entender que a pessoa não deve pensar exatamente como eu penso. Você querer exigir que a pessoa pense igual a você é uma característica muito grande do egoísmo e do orgulho. E uma segunda situação é que quando você consegue atingir esse ponto, você vai ser convidado a viver com pessoas, você vai ser, não é uma opção. Você vai viver com pessoas que também vão querer escravizar você aos pontos de vista dela. Então a pessoa vai querer que você professe a mesma religião, que você tenha a mesma visão política que ela, vai querer que você torça para o mesmo time de futebol. Eu toquei em 3 assuntos aqui, política, religião e futebol, que são os mais polêmicos, normalmente, para quem é brasileiro aqui igual nós. Mas a gente vai conviver, no primeiro lugar, com a necessidade que nós temos de nós aqui aprendermos a respeitar as pessoas que estão ao nosso lado e, segundo, conviver com pessoas que também não sabem respeitar a nossa maneira. Então é um aprendizado que ele fala para a gente, isso em qualquer parte, no recanto mais humilde, você vai encontrar um companheiro de esforço. Se for dentro de casa, você vai chamar ele de pai, de mãe, de filho, de esposa. Mas se for na rua, você vai chamar ele de amigo. Se for no trabalho, você vai chamar ele de companheiro de trabalho. Enfim, mas essa pessoa vai estar fazendo parte de um conjunto de circunstâncias que nós somos obrigados a passar, ter aquele convívio para poder aprender a respeitar a diferença que existe. Tudo que a gente precisa mais aprender nesse mundo é conviver com os diferentes de nós. E a gente, conforme vai fazendo isso com um propósito, a gente coloca realmente como objetivo, eu quero aprender isso. Eu vou começar a entender assim, por que fulano pensa desse jeito. E vocês vão ver que normalmente fulano pensa daquele jeito, não é só por questões de convicção, não. Muitas das vezes porque o pai e a mãe passou daquele jeito para ele, vem o atavismo, vem as heranças, vamos dizer assim, as heranças psíquicas, as heranças que são transmitidas, e que a gente abraça porque a gente quer, porque a gente gosta. Então, eu já vi companheiros falar assim, eu fui criado dentro de uma determinada religião e tenho um afeto por essa religião porque foi meu pai e minha mãe que me levaram desde criança a essa religião. Como eu, por exemplo, tenho um afeto muito grande à Igreja Católica por ter sido a primeira vez que eu fui apresentado ao Evangelho de Jesus pela minha avó paterna, que desencarnou há muitos anos, quando eu tinha 15 anos de idade, mas na minha infância era ela que me levava para a igreja. A gente tem essa coisa, todo mundo tem essa coisa.
né? E depois, os gostos, né? A gente vai percebendo o seguinte, uma das frases marcantes aqui em nossa vida foi uma frase de um cantor que realmente levou a vida numa metamorfose ambulante, que foi o Raul Seixas, e que até pagou o preço caro por isso, que ele desencarnou numa condição bastante complicada, né? Mas granjeando a simpatia de muita gente que foi dando o amparo a ele no plano espiritual. Então ele falava assim, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E nós somos o tempo todo metamorfose ambulantes, vamos pensar assim, né? Uns de maneira mais lenta, outros de maneira mais rápida, mas a gente vai percebendo o seguinte, aquilo que precisa ser mudado, ele vai ser mudado naturalmente, a gente querendo ou não, vai ser mudado através da dor ou através do amor. Então a gente vai ter essas duas opções. E tem coisas que não. Então eu me lembro até de uma vez uma pessoa virar perto de mim e falar, mas vem cá, você ainda está frequentando o centro espírita? Eu falei, mas como assim ainda está frequentando o centro espírita? Fiquei pensando isso comigo, né? E na minha resposta simplesmente foi, me encontrei, né? Parece que encaixou igual luva. É a maneira que eu penso, é a maneira como eu enxergo. Mas é interessante a pergunta, que você ainda está, por quê? Porque ela, na verdade, está vivendo uma fase ainda de busca, ou até pode ter encontrado aquilo que tem mais afinidade e acreditar que aquilo que só porque faz bem a ela vai fazer bem a mais alguém e querer também, de certa maneira, exigir que você experimente a mesma coisa, a mesma sensação que ela está tendo, o mesmo prazer que ela está tendo. E a gente tem que começar a compreender isso, gente. Às vezes a pessoa, de certa maneira, violenta a nossa maneira de pensar, porque faz bem a ela quer que faça bem a você também. E a gente tem que ter um tato, um cuidado muito grande de mostrar para aquela pessoa, faz bem a você. A mim, nesse momento, não faz bem. Eu me lembro de uma vez, né, do meu pai, ele tem uma conversa comigo, e ele fala para mim, poxa, eu queria tanto um dia poder despachar com o meu filho juiz, e eu virar para ele e falar, pai, mas vou falar com o seguinte para o senhor, o que o senhor preferia ver, né? Um filho juiz cheio de processo na frente para decidir a vida dos outros e infeliz com aquilo que está fazendo, ou um filho feliz com o que está fazendo? E tive a conversa com ele, ele olhou para mim sinceramente e falei, não, eu quero que você seja feliz. E acho que a partir dali ele começou a respeitar mais, mas é um desejo dele, é a vontade de todo pai. Né? Eu, por exemplo, a minha vontade com relação às minhas filhas é que elas constituam a família delas, sejam pessoas felizes e tenham a carreira que elas escolherem. Mas às vezes a gente idealiza para os nossos filhos que eles deem continuidade àquilo que a gente começou, ou então que exista determinada profissão, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não escravizar também os nossos filhos aos nossos pontos de vista. Porque daqui a pouco nossos filhos vão estar completando aí 18 anos, vão estar assumindo a maioridade, vão estar tendo as responsabilidades dele, e aí, se eles não encontrarem na nossa casa, aquele ambiente reconfortante, aquele ambiente que seja agradável, vai ser natural que ele vai tomar a vida dele e o espaço de tempo que vai ser destinado, né, dedicado a cada um de nós pais que estamos envelhecendo, vai ser cada vez menor, porque aqui ele não encontra um ambiente que ele fique à vontade. Então a gente tem que pensar bastante nessas questões quando a gente olhar aqui para o companheiro, porque o que o Emmanuel fala para a gente aqui, no fundo, o que há é um só Pai, Deus, que é Deus, e uma grande família que compõe os irmãos. Então, pela própria lei magnética e do universo, de afinidades, se eu resolver agora renovar totalmente a minha vida, eu vou para um outro lugar, eu quero encontrar pessoas completamente diferentes de mim, gente, não vai acontecer. Você vai chegar em outro lugar e você vai atrair para o lado de você aquelas pessoas que têm aquilo que você precisa para você evoluir. Então você pode até se enganar durante algum tempo. Eu já não estou vendo mais fulano, mais ciclano, não estou tendo convivência mais com eles. Mas com o tempo você vai perceber, tão impaciente como aquele é esse agora novo, tão ciumento como aquela era, agora é essa nova. E vai ter situações que vão atrair. Então a gente tem que pensar numa coisa. O que ele coloca aqui para a gente? Ele fala, se a tarefa apresenta obstáculos, lembre-se inúmeras vezes que o Cristo aplicou misericórdia ao teu espírito. Há dificuldades e percalços e compreensões e desentendimento, usa a misericórdia que Jesus usou com a gente. Vamos aprender a perdoar e aprender
agradecer a Deus a oportunidade do convívio.